Para toda pessoa de fé, falar com Deus é uma necessidade. Fazer a prece. Mas, para a gente fazer uma prece efetiva, a gente tem que calar a voz da nossa ansiedade, a voz do nosso medo, que às vezes acaba transformando a nossa prece em lamúria, em um festival de pedidos que reflete o nosso medo da morte, o nosso medo da incerteza. E com isso, a gente perde uma grande oportunidade de conexão. Hoje, a ciência já traz uma série de esclarecimentos que pode nos ajudar a calar essa voz da ansiedade, da angústia e do medo, que atrapalha tanto a nossa fala com Deus. E vai ser com a ajuda de Gil e com a ajuda da ciência que a gente vai conversar. E eu sugiro fortemente que você agora faça uma pausa e vá ouvir, se eu quiser falar com Deus, pelo Gil ou pela interpretação maravilhosa de Elis Regina. E logo em seguida a gente volta a conversar. Então, vamos começar a conversar agora sobre como a gente pode melhorar a nossa capacidade de falar com Deus, com uma pequena ajuda do Gil e da ciência. Eu imagino que, talvez, se você tenha se interessado por essa fala, você está interessado sobre prece, talvez você possa ter ficado um pouco decepcionado, porque eu vou falar de ciência. E, infelizmente, as pessoas têm uma ideia da ciência de ser uma coisa frequentemente fria. No entanto, seria interessante que a gente pudesse fazer uma reflexão sobre as origens da doutrina espírita. A gente sabe que Kardec, quando apresentou para nós a doutrina, ele apresentou-a com 3 aspectos: a religião, a ciência e a filosofia. Nenhum aspecto maior do que o outro. Todos os 3 aspectos complementares. No entanto, é interessante a gente fazer uma reflexão, particularmente com relação ao espiritismo brasileiro, em que o espiritismo, ao aqui chegar no final do século XIX, início do século XX, encontrou um país maciçamente católico. Portanto, o crescimento do espiritismo no Brasil é acoplado a essa tradição religiosa extremamente forte, o que fez com que o aspecto religioso da doutrina espírita preponderasse sobre os demais. No entanto, se nós fizermos uma reflexão, nós vamos ver que Kardec, quando nos apresentou a obra doutrinária que mais aborda o aspecto religioso, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, colocou na contracapa desta obra a frase que, para mim, é a mais importante da doutrina espírita. Na contracapa do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos disse que não existe fé inabalável a não ser aquela que é capaz de encarar a razão face a face, frente a frente, em todas as épocas da humanidade. Repare que essa frase poderia ficar muito bem na contracapa do Livro dos Espíritos, não é mesmo? Aliás, na minha pequenez, eu até imaginaria que eu colocaria lá. Mas por que Kardec escolheu o Evangelho segundo o Espiritismo para colocar esta frase? É porque ele queria nos dar uma mensagem. A mensagem de que religião sem razão é porta aberta para o fanatismo e para a intolerância religiosa. É por isso que hoje nós estamos vendo pessoas que se dizem cristãs e ao mesmo tempo terem atitudes tão violentas. Porque nós não raciocinamos bem, filosoficamente, o papel de Cristo. Então, quando nós associamos a religião com a ciência e com tudo aquilo que ela pode esclarecer-nos, com a filosofia, que pode contribuir para que a gente possa discutir a existência humana, a ética e a moral, esta religião, então, se transforma em algo libertador, que nos proporciona uma reflexão de vida e nos transforma
em pessoas mais humanas e mais tolerantes. Além do mais, eu queria desfazer esta imagem de que a ciência e a filosofia podem ser coisas frias ou chatas. Na verdade, frequentemente a ciência me entusiasma. E entusiasmo é uma palavra grega que quer dizer ser tomado por Deus. Então, é frequentemente a ciência ou a filosofia que, ao me entusiasmar, me espiritualiza. Porque espiritualizar é um ato que acontece todas as vezes em que o homem transcende a materialidade. Então, quando eu tenho um ideal, quando eu me emociono com um sentimento, quando eu aprecio o belo, eu me espiritualizo. E é por isso, então, que nós vamos ver que, frequentemente, pessoas extremamente religiosas são muito pouco espiritualizadas, enquanto que pessoas que não professam religião nenhuma têm uma grande espiritualidade interior. Desta forma, vamos aliar a religião, a ciência e a filosofia e vamos discutir prece. Nós. Então, já que nós estamos agora, utilizando a canção de Gil para falar de oração, vamos para a primeira parte. E a primeira parte é aquela parte em que Gil nos diz que se eu quiser falar com Deus, eu tenho que calar a voz. A voz que atrapalha a nossa concentração, a nossa angústia, a nossa ansiedade e os nossos medos. Então, eu acho que é extremamente importante, quando a gente fala em calar essa voz dos nossos conflitos, a gente traga a imagem de Freud. Lógico que a ciência já avançou muito depois de Freud. Freud foi um cientista do século XIX na virada para o século XX, e, portanto, muita coisa nós já aprendemos, mas nós só aprendemos porque estávamos no ombro dele. E foi Freud que trouxe para nós o conceito do inconsciente, que frequentemente acaba ditando a maneira como nós nos comportamos. Agora, o que é interessante é que, com o avanço da ciência, nós começamos a entender melhor como esse inconsciente funciona. Nós vamos trazer aqui um esquema extremamente simples e até já meio antigo, mas extremamente didático, de como funcionaria o cérebro com relação ao nosso comportamento. Então vocês podem perceber aqui que nós temos um cérebro mais profundo, esse que está em verde aqui, não é? Esse cérebro profundo, que é representado pelo tronco cerebral aqui, não é? A gente vai ver que ele é uma parte do nosso cérebro responsável por vários mecanismos automáticos que nós temos e que nós nem nos damos conta, não é? Por exemplo, o batimento do coração, a nossa respiração, o nosso equilíbrio. Ora, à medida que os mamíferos foram evoluindo, nós fomos formando, agregando novas porções desse cérebro, né? E a próxima porção que a gente destaca aqui para vocês, que é esta parte aqui em marrom, não é? É uma parte profunda, e é interessante porque essa parte profunda, frequentemente, ela está ligada a um sistema, que é o sistema que controla as nossas emoções. É o sistema límbico. Talvez você não saiba o que é o sistema límbico, mas o sistema límbico lhe conhece. O sistema límbico, ele controla totalmente as nossas emoções. Na mais das vezes, inclusive, é ele quem nos controla. Muito parecido com uma citação que tem no Livro dos Espíritos em relação ao mundo espiritual, né? Mas a mesma coisa a gente pode falar desse sistema límbico. E esse sistema límbico, ele é ainda muito interessante por esses dois aspectos. Como ele controla a nossa emoção e a nossa memória, ele está sempre vigilante e ele está sempre insatisfeito. Esses dois conceitos são conceitos importantes. Olha só. Uma das razões da gente ter tido sucesso como espécie nesse planeta é que nós aprendemos desde cedo, desde os nossos antecedentes, há mais de 200 mil anos atrás, a estar vigilante. Porque quando a gente está de vigília, a gente não é pego de surpresa pelo nosso predador. Então, esse traço, que foi extremamente importante para a nossa evolução, está presente até hoje dentro de nós. E é por isso que
a gente não consegue desligar. E mesmo nos momentos que nós deveríamos relaxar, a gente não consegue. Porque esse sistema faz com que a gente esteja sempre vigilante. E a outra questão é que essas emoções, particularmente quando elas estão ligadas à memória, faz com que o cérebro esteja o tempo todo, comparando as informações que ele tem. Ou seja, o cérebro, ele contrasta tudo que ele recebe com alguma coisa que ele tem no passado ou com alguma ideia de projeção para o futuro. Deixa eu tentar explicar. Suponha que agora eu tivesse reunido com toda a minha família num almoço de domingo, estaríamos todos felizes, né? Isso é um desejo da quarentena. Mas suponha que nesse almoço de família, em que eu estou super feliz, um irmão não pôde vir. Mas ano passado, no mesmo almoço, todos estavam presentes, inclusive esse irmão. Ora, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que no meio desse almoço, no meio da minha felicidade, esta coisa profunda no meu cérebro vai dizer assim para mim: puxa vida, ano passado o teu irmão estava aqui. E aí, imediatamente, o meu nível de satisfação cai. É uma coisa impressionante, não é? Ora, realmente vocês podem pensar assim: caramba, mas isso é um pouco dramático demais, né? Só não é mais dramático porque, graças a Deus, a gente conseguiu evoluir e nós colocamos novas porções de cérebro, né? Eu espero não ter deixado vocês muito nervosos com essa história do sistema límbico, porque eu tenho uma boa notícia agora a dar, né? Nós não estamos totalmente à mercê desse sistema límbico. Graças a Deus e com o auxílio da evolução das espécies, né, nós fomos adquirindo um novo cérebro sobre esse cérebro mais antigo. Esse cérebro mais novo, ele é capaz de uma propriedade maravilhosa. Ele é capaz de associar todas essas informações de emoções e de memórias que vêm lá de baixo e transformá-las. Transformá-las em ideias que geram progresso. E particularmente esta porção mais anterior deste cérebro, no lobo frontal, particularmente numa região que nós chamamos de pré-frontal, que é quase como essa ponta aqui, essa região, então, ela é capaz de processar ideias extremamente complexas que só nós, seres humanos, conseguimos fazer. Como, por exemplo, juízos críticos, a ideia de moralidade, de justiça. Então, graças a isso, a gente consegue, então, equilibrar. Então, note, a gente trouxe para vocês uma noção científica, né, de como é que a gente fica nesse jogo de emoções. Vamos falar um pouquinho de filosofia. E a gente vai falar de filosofia mostrando uma outra foto de uma outra pessoa que não era a princípio um filósofo, né? Ernest Becker, ele era um antropólogo cultural, mas o Becker, ele, num livro muito importante, ele nos trouxe uma noção de que como é que esses conflitos que vêm lá de baixo, eles acabam adquirindo uma representação no nosso pensamento. E essa representação é a negação da morte. Becker dizia assim: ora, o homem, como ele é dotado de uma inteligência extraordinária, essa inteligência faz com que ele tenha uma noção de infinito. Mas isso gera um paradoxo, porque, embora ele tenha uma percepção de infinito, ele habita um corpo mortal, finito. E, portanto, esse paradoxo gera um conflito no homem. E ele diz que quase tudo que o homem faz é procurando negar a morte. A gente percebe, por exemplo, que as religiões elas crescem muito através desta negação da morte. Mas, gente, tem duas coisas que a gente não pode negar: imposto de renda e morte. Elas acontecem na vida da gente. Então, a gente precisaria também começar a refletir que, frequentemente, nós espíritas morremos de medo de morrer. É só ver a profusão com que se bebe água fluidificada cada vez que adoecemos. A profusão de passes que são dados cada vez que alguém é acometido de alguma doença. Às vezes as pessoas esquecem até de tomar remédio, mas não esquecem de tomar a água fluidificada.
a pulsão da negação da morte é uma coisa muito forte. Então, vamos agora ver o que a gente pode fazer para ajudar a calar essa voz, a voz da ansiedade, a voz da angústia dos nossos conflitos, a voz do medo de morrer. Então, tem uma coisa bem interessante. Vamos voltar aqui para o nosso desenho. Aqui é um outro desenho do cérebro, mas você já consegue imaginar que esta aqui é a parte mais anterior, né, do cérebro, é aquela parte que nós vamos chamar de pré-frontal. Não é isso? Já estamos bem habituados e vamos então ajudar a entender melhor, né? Então aqui está a parte pré-frontal e lá atrás, aqui em lilás, lá profundamente no cérebro está o nosso sistema límbico. Então você pode perceber que a gente fica o tempo todo no embate, né? O sistema límbico manda uma emoção forte e o sistema pré-frontal ele tenta contrabalançar. No sistema pré-frontal cristão, por exemplo, né, de vez em quando o medo, a insegurança nos faz ser preconceituosos. E vem aquele impulso violento do preconceito, mas aí o nosso lobo pré-frontal, que está já apresentado às ideias cristãs, lembra da importância, não é mesmo? De tratarmos todos como irmãos. E aí ele contrapõe aquele pulsar violento, né, do preconceito com uma ideia amorosa. E aí é desse embate que vai saindo a nossa personalidade. Ora, às vezes esse sistema límbico é muito forte. E aí é que vem uma boa notícia. A notícia boa é a seguinte. Hoje nós conseguimos, através de exames de imagens que nós chamamos de funcionais, mais ou menos que identificar quais são as regiões do cérebro que trabalham mais quando nós temos determinados tipos de pensamentos. E nós descobrimos uma coisa fantástica. Nesta região pré-frontal, do lado esquerdo, está a região em que os neurônios começam a atuar com mais intensidade todas as vezes que nós exercemos empatia e compaixão. Isso é uma coisa fantástica, ou seja, nós descobrimos no cérebro aonde está a nossa empatia, aonde está a nossa compaixão. Mas vocês estão percebendo que desde o início desse slide, eu coloquei ali a pergunta 653, né? Lá na Lei da Adoração, no Livro dos Espíritos, porque Kardec faz essa pergunta, se a gente poderia considerar a adoração, a prece, o orar, como algo de origem da lei natural. E os Espíritos respondem que sim. E aí nós vamos mostrar agora que recentemente a ciência descobriu isso, porque ela descobriu o seguinte, olha só que coisa interessante. Eu tenho falado para vocês como este sistema límbico, através dos impulsos, né, de emoções, fica o tempo todo nos perturbando, e é difícil às vezes contê-lo, mas ele descobriu, a ciência descobriu, que quando nós ativamos o lobo frontal, particularmente na região pré-frontal esquerda, que é a região responsável pela empatia e pela compaixão, a gente consegue bloquear o sistema límbico. E aí, olha só, a sede natural, não é? Da prece. Se a gente quiser se concentrar em prece, para realmente ligar-se com Deus, sem que outros pensamentos nos atrapalhem, sem que as nossas emoções e memórias venham nos distrair, a gente tem que treinar empatia e tem que treinar compaixão. Isso me entusiasma. Eu sou tomado por Deus quando eu vejo isso. E eu queria agora falar um pouquinho sobre felicidade, porque veja só, pelo amor de Deus, não fiquem pensando que isso aqui é uma coisa de autoajuda, de como ser feliz. Porque deixa eu dizer para vocês uma coisa. Felicidade é uma coisa muito complicada. Nós não estamos aqui para falar de felicidade. Lembra quando eu falei ainda agora que o nosso cérebro ele fica o tempo todo contrastando? Que a gente pode estar feliz agora, mas a gente já compara com uma outra situação e se acha menos feliz do que aquela outra situação. E também, às vezes, a gente percebe que as pessoas que ficam extremamente felizes, elas perdem a empatia, elas perdem a compaixão, elas não conseguem ver o que está ao redor. Nós não estamos falando sobre felicidade,
A gente está aqui para falar de bem-estar. Sempre que eu preciso diferenciar essas duas coisas, eu costumo contar a história de Madre Teresa. Madre Teresa foi entrevistada por uma repórter parisiense, e a repórter, ao ver o local terrível em que ela morava, em Calcutá, ela vira-se para Madre Teresa e diz assim: "Você é feliz aqui?" E a Madre Teresa disse assim: "Não, mas eu tenho paz." E aí ela volta-se para a repórter e diz assim, pergunta para ela: "Você é feliz em Paris?" A repórter diz: "Sim." E aí a Madre Teresa pergunta então: "Mas você tem paz?" E a repórter chora. Bem-estar é um sentimento de tranquilidade. É um sentimento pacificador. Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente. Às vezes não dá para ser feliz. Essa semana que eu estou passando, não dá para ser feliz. Como é que eu posso estar feliz agora se toda hora eu estou lembrando do João Pedro? Esse adolescente cuja casa foi invadida, mais de 70 tiros de calibre pesado foram resgatados na sala da casa de João Pedro, e João Pedro foi atingido por um tiro pelas costas. Como é que dá para eu ser feliz se eu estou com a imagem de George Floyd sendo imobilizado por 3 homens e o terceiro colocando o joelho sobre a sua traqueia? E o mundo assistiu George Floyd asfixiar a morte. Não dá para ser feliz. Aliás, essas imagens às vezes acabam me trazendo sentimentos perturbadores. E aí eu lembro do meu lobo pré-frontal, e eu lembro que quando eu ativo a empatia e eu ativo a compaixão, eu diminuo os impulsos violentos, e aí eu penso em João Pedro, que poderia ter sido um filho meu. Eu penso o amor que eu tenho pelas minhas filhas e projeto para João Pedro. Eu olho George Floyd e vejo nele um irmão meu. E o amor que eu tenho pelo meu irmão, eu projeto nele. E aí o impulso de violência, ele passa a ser substituído por outras lembranças empáticas. Lembranças que não são alienantes. Eu não uso isso para me alienar, para negar fato, para me colocar dentro de uma ostra. Eu uso para diferenciar o meu sentimento. E aí, graças a essa empatia, as lembranças de pessoas que lidaram com a violência através de Cristo começam a surgir na minha mente. Eu consigo me pacificar sem me alienar. Empatia e compaixão faz isso com a gente. Ainda acompanhando a música de Gil, tem uma parte que Gil nos diz assim: se eu quiser falar com Deus, eu tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata. É necessário que a gente possa também se dar uma folga, porque nós somos críticos tão pesados dos outros que acabamos nos tornando os críticos ferozes de nós mesmos. Então nós precisamos, dentro desse processo, de procurar uma tranquilidade, procurar uma folga do nosso inconsciente que não nos larga, começar a praticar uma coisa importante, que é a autocompaixão. A autocompaixão, ela é uma necessidade porque nós nos tornamos tão críticos que acabamos nos julgando de maneira muito intensa. E como nós nos julgamos de maneira muito intensa, e como é muito duro esse julgamento, a gente vai fazendo um mecanismo de defesa onde a gente tenta evitar
pensar nos erros, a gente tenta evitar voltar para os cenários onde nós cometemos alguma falta. E qual é a consequência disso? Nós acabamos repetindo esses erros e o que é pior, nós não reconhecemos, não pedimos perdão. Então, a gente deveria começar a ser menos críticos de nós mesmos. Então, para que a gente possa praticar uma autocompaixão, a gente deveria parar agora o autocriticismo. Pense num erro seu. Pense num defeito que você tem. Pense no momento em que você talvez tenha passado por uma humilhação. Olhe para você mesmo com carinho, com gentileza, como se você estivesse olhando para um filho seu que acabou de errar. Você vai perceber que no fundo, você gostaria de não ter errado. Você gostaria de ter sido melhor. Mas às vezes a gente ainda não aprendeu. E aí quando eu diminuo esse autocriticismo intenso, eu fico mais propenso a me corrigir, porque eu aprendo a pedir perdão. Eu aprendo a me desculpar daquilo que eu faço errado. Eu queria mostrar para vocês uma coisa fantástica. Em 2016, Bob Dylan ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. E o Bob Dylan, sendo Bob Dylan, naturalmente não foi pegar o prêmio. Então, os organizadores resolveram chamar alguém à altura para prestar uma homenagem ao Bob Dylan, e eles realmente chamaram alguém à altura. Eles chamaram a Patti Smith. Deixa eu falar para vocês quem é a Patti Smith. A Patti Smith, ela é simplesmente o máximo. Ela é maravilhosa. Ela é uma artista que canta, que desenha muito bem, que escreve livros maravilhosos. E ela estava lá para cantar uma música em homenagem a Bob Dylan. E acontece uma coisa dessa performance dela. E eu vou mostrar o trecho desse problema que aconteceu com a Patti Smith. E logo em seguida eu vou mostrar uma entrevista que ela deu um pouco tempo depois. Reparem só. On the bed that was bleeding, I saw a babe that... Meu coração parou nesse instante porque ela se perdeu na música. E a primeira coisa que ela fala é: eu sinto muito. So tender. Sorry. I'm sorry. Could we start that section? I apologize. Sorry, I'm so nervous. Reparem a empatia que ela produz ao pedir perdão. Talk about, because we were in, you were in Stockholm. Oh yeah. Yeah. And you were there. You were there to honor Bob Dylan. Yes. I mean the Nobel laureate. Yes. How's that experience? That experience was one of the most difficult experiences of my performing life. And for anyone who didn't see, I was in Stockholm at the Nobel ceremony to sing A Hard Rain's Gonna Fall, which is 7 minutes long, to honor Bob Dylan, the poet laureate, or the literary laureate. And I knew the song backwards and forwards. I've been singing it since I was a teenager. And I was singing with the orchestra. I was ready. I felt confident. And I don't know what happened. The second verse, I froze. Not forgot the words. I mean, I froze. And it was, when I think of it now, I still can do what I did. I covered my face. I was so humiliated and ashamed to fail. What went through your head? What did you? Because I've it was never, a big decision to ask to begin again. Well, there's cameras. I knew it was being filmed globally. I just had to tell the truth. That's one thing I've learned as a performer. If you tell the people the truth, they're very forgiving. And I just told them I got nervous, which I never get nervous. But I was so nervous, and I just asked if we could start over. And I could feel everyone with me.
the king, the queen, the lords, they're like, come on, you can do it. I could feel it. And then, I got through it. And I learned a great lesson, though, from that. Which was? Was the next day, for myself, I felt, of course, unfulfilled. I felt, terrible that I didn't just do my best for Bob Dylan, for the people. And the next day, all the Nobel laureates, all of the people, they were so happy to see me, and so happy that I was so flawed and had such a rough moment, because they told me they all do. And they felt a kinship, and they felt, well, if she goes through that, we all go through it. And they took selfies. I had selfies with all the Nobel laureates. Vejam o que é uma pessoa madura. Você percebe nela a confiança. Ela mesma diz que eu nunca fico nervosa, eu estava pronta, não é? Mas no momento em que ela erra, ela pede perdão. E ela diz uma frase muito interessante, né? É uma frase que os neurocientistas estão estudando hoje. Quando a gente diz a verdade, as pessoas são capazes de perdoar. É tipo assim, lá no íntimo, lá dentro do nosso cérebro, nós temos um detector de mentiras. A gente percebe quando a outra pessoa não é sincera. E a pessoa que tem autocompaixão, ela pratica a verdade. Quando ela não sabe, ela não sabe. Quando ela erra, ela pede perdão. E isso cria empatia com as demais pessoas. Você vê que ela fala, né? Todos os outros premiados do Nobel chegaram comigo e disseram, isso acontece comigo também. Então, quando nós praticamos a autocompaixão, além de nós diminuirmos o autocriticismo, que às vezes nos diminui, né, a nossa autoestima, ele nos coloca em melhor ligação com os outros. Então, vamos para agora o autocriticismo. Tem uma outra experiência científica de autocompaixão em que os cientistas pedem para que a pessoa deseje algo de bom para si mesma. Não é desejar um carro 0 km ou uma viagem para a Europa. Esse desejo, ele surge justamente do momento em que a pessoa confronta com os seus problemas. Então é um exercício que é mais ou menos assim. Tire um momento do dia para você sentar e reflita calmamente sobre esses problemas, sobre seus erros, ou sobre algum momento em que você esteja humilhado. Não negue isso. Perceba que você passou por aquilo e nesse instante deseje algo de bom para poder lhe ajudar a superar aquilo. Deseje, por exemplo, a presença de um amigo, deseje talvez uma caminhada em um lugar bonito para você relaxar, deseje o aroma de um café fresquinho passando, que vai lhe trazer conforto, e depois procure resolver isso. Você vai ver que esses desejos, que são desejos de autocura, lhe ajudam a superar mais essas situações. Uma outra coisa interessante diz respeito ao reforço da gentileza. Eu queria voltar a lembrar aquilo que nós dissemos, em que lá no lobo frontal, na região pré-central, quando eu ativo a empatia e a compaixão, eu bloqueio o meu inconsciente. Não é mesmo? Então, vamos reforçar a gentileza dentro da gente. Isso é um outro exercício. Como é que a gente reforça a gentileza? É só a gente lembrar sempre, pelo menos uma vez por dia, de atos de gentileza que a gente tenha feito. A gente pode lembrar, por exemplo, um bom dia mais caloroso que a gente deu para alguém, o elogio que a gente fez, uma vaga que a gente cedeu para uma outra pessoa numa fila, algo de gentil. Notem, eu não estou fazendo a favor para os outros, não. Eu estou fazendo para mim mesmo. Eu estou ativando minha área pré-central, eu estou bloqueando o meu inconsciente.
e eu me tranquilizo. Né? Não é um favor, não. Quando eu penso nisso, eu lembro muito, né, do Jorge Benjor. Eu vou já explicar por quê. Porque quando eu começo a reforçar a gentileza dentro de mim, eu começo a reforçar também os meus atos de empatia para com os outros. A empatia é a capacidade que a gente tem de perceber o sentimento dos outros. Notem, então, que eu estou hiperativando a minha área pré-central e, com isso, diminuindo os impulsos de violência e de insegurança. É por isso que quem não tem empatia é violento. É por isso que quem não tem empatia é preconceituoso. Porque ele não é capaz de bloquear a sua própria insegurança, os seus próprios medos. Portanto, reforçar a gentileza e praticar atos de empatia não é um favor que a gente faz para os outros, é um favor que a gente faz para nós mesmos. Por isso é que eu me lembro do Jorge Benjor, porque o Jorge Benjor dizia, né, que se o malandro soubesse como é bom ser honesto, ele seria honesto só por malandragem. Bom, gente, uma terceira parte sobre oração, eu queria me basear no outro trecho da música de Gil, que diz assim: se eu quiser falar com Deus, eu tenho que me ver tristonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. E é incrível que Gil, décadas antes, tenha intuído uma coisa que agora a psicologia tem demonstrado como efetiva para nos tranquilizar. Note, um dos problemas que nós temos, principalmente as pessoas religiosas, é que elas fingem ignorar o problema. Quando, por exemplo, elas fazem uma prece tentando sufocar aquilo que as aflige. Elas não deixam nem mesmo aflorar no inconsciente delas. O problema é que elas estão se enganando. Quando eu estou passando por um problema, a única coisa que eu não consigo é fingir que ele não existe. Porque quando eu finjo, eu jogo ele no meu inconsciente e o meu inconsciente fica devolvendo ele. Através da desatenção, através da ansiedade. Então, uma das estratégias que nós temos para lidar com o problema é deixar ele vir. Repare, eu não vou evitar nada. Ao contrário, eu vou me familiarizar com ele. Então, quando eu estiver passando por algum problema, alguma dificuldade, vamos fazer um exercício que é mais ou menos assim. E note, eu não estou dando um conselho para vocês, não. É um exercício psicológico verdadeiro, testado já. Procura um lugar, se senta, relaxa. E naturalmente, como você está passando por um problema, deixa esse problema aflorar. Não briga com ele. Diga para você mesmo, essa tristeza, essa raiva, esse medo, eu vou deixar aflorar. Não tem problema. Eu vou permitir sentir isso. Nesse momento, faz um inventário do teu corpo. Veja o que é que está acontecendo com ele, se o seu coração dispara, não é? Veja se você está respirando mais rápido. E procure se familiarizar. Vá percebendo, vá trazendo a sua atenção para os efeitos do problema no seu corpo. Nesse momento, você também pode usar como estratégia, tem uma estratégia que se chama a estratégia da vovó, que imagina alguém querido nesse instante também do teu lado. Imagina ele vindo por trás, colocando a mão no teu ombro, e aí você vai percebendo que o seu corpo vai se acalmando. E você vai dizendo para você mesmo, eu permito que isso aconteça. Você não briga com o seu conflito. Você vai deixando ele se esgotar na sua consciência. Repita isso quantas vezes for necessário. E quando você sentir que você está mais tranquilo, faça uma prece. E aí eu queria
ir para uma parte que é a parte final, que é a parte filosófica da música de Gil e, portanto, a mais bonita. É aquela que diz assim: se eu quiser falar com Deus, eu tenho que caminhar pela estrada que ao findar vai dar em nada do que eu pensava encontrar. Você já pensou? A prece mais efetiva é aquela que eu não espero nada. A prece mais efetiva é aquela que eu não tenho a menor ideia do que ela vai trazer para mim, mas eu tenho confiança de que aonde eu chegar vai ser útil. Porque a prece mais adequada a Deus é aquela que a gente não pede nada. É aquela que a gente demonstra gratidão. Por fim, gente, eu queria deixar vocês com essa mensagem da Gazeta de Harvard, onde eles trazem algumas coisas muito interessantes, mostrando para nós que provavelmente o fator que mais influencia a nossa saúde são as nossas relações. E as coisas que mais influenciam as nossas relações são as nossas capacidades de empatia e de compaixão. Fique em paz, muita paz, e que Jesus abençoe todos nós.